alcança todos os dias. Todos os dias. Pai, por isso obrigado. Obrigado, Pai, por um povo que te conhece. Que conhece o teu caráter. E por isso, Pai, pode confiar na tua palavra que é a verdade. Pai, eu te dou graças. Te dou graças porque o Senhor é bom. E tudo que o Senhor falou vai acontecer, querido. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito, vai se manifestar. Creia na palavra, creia no caráter de Deus. Ele é bom demais para não crer, querido. Ele é bom demais para não crer. Ele é bom demais para não crer. Declare, 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 declare. Ele é bom, ele é bom. Bom demais para crer. Bom demais para crer. Sabe que quando você declara a bondade de Deus, você está declarando a tua confiança nele. Não é só uma música, querido. É uma declaração de alguém que confia no Deus Todo-Poderoso, de alguém que confia naquele que fez os céus e a terra, naquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Querido, nós declaramos: ei, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a tua bondade nos alcança nessa noite. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por espírito de sabedoria, Pai, de revelação, alcançando a vida de cada um de nós nessa noite. A revelação, Pai, da tua palavra, que é espírito de vida. Pai, caindo no coração do meu irmão, caindo no coração da minha irmã. Homens e mulheres, cheios da revelação da tua palavra, cheios da revelação da tua palavra, cheios da revelação da tua palavra, que é a verdade. Se movendo pela fé, se movendo pela fé. Milagres eu vivi, como duvidar, tu és Deus restaurador, vitória por amor. Milagres eu vivi, demais para não crer, demais para não crer, demais para não crer. Você pode pegar a sua Bíblia aí. Vamos fazer uma confissão de fé. Aleluia. Oh, aleluia. Levanta ela aí. Pode ser digital, amém. Não importa se ela é de papel ou digital, amém. Ela tem que estar na tua boca e no teu coração. Ela tem que estar na tua boca e no teu coração, amém. Declara assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai falar assim: eu posso fazer. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, porque eu sou um filho amado do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Você vai avançar, amém? Vai correr a carreira com ousadia, porque o maior habita em você. Sabe, querido, maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Então, querido, você tem que olhar para os problemas com a perspectiva correta. A tua Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. Aquilo que você carrega é maior do que o problema que você tem. Aquilo que você carrega é maior do que o problema que você tem. Aquilo que você carrega é maior do que o problema que você tem. Não importa se é doença, não importa se é pressão familiar, não importa se é emocional, não importa se é financeiro. O maior habita em você. O maior habita em você. O maior habita em você, em você. Oh, aleluia! Pai, por isso obrigado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. E eu te dou graças, Senhor,
no nome de Jesus. Você crê? Então diga amém. Aleluia. Pode sentar. Obrigado, louvor. Aleluia, querido. Sabe, querido, você precisa ter a revelação da palavra, não apenas a informação. Como assim, pastor? Esse versículo que eu declarei, talvez você já conhecia. Não, talvez nem seja nenhuma novidade para você. Amém? Mas eu te pergunto o seguinte: ele tem feito diferença na sua vida? Você se move por ele? Você se move pela palavra? No seu dia a dia, né? Você se move como aquele que tem a revelação do que esse versículo significa? Quanto mais revelação, querido, você tem da palavra de Deus, mais convicção e fé tem no seu coração. E quanto mais convicção e fé tem no seu coração, querido, mais autoridade sai da sua boca. Quanto mais revelação da verdade da palavra de Deus, mais livre você fica de todo o embaraço desse mundo para poder avançar com autoridade no nome de Jesus. Sabe, querido, não se contente em apenas ter a informação. Talvez você já é crente há muitos anos. Talvez você já passou por várias igrejas, mas até hoje continua sem a revelação da palavra de Deus. Por isso que você continua enfrentando os problemas do mesmo jeito, na mesma perspectiva de uma mente que ainda não foi renovada. Mas quando você entende a palavra de Deus e ela cai no seu coração como uma verdade absoluta, querido, você não negocia mais a sua fé, amém? Porque ela está firmada naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E por isso você levanta a sua voz, você se move com ousadia, por isso você pratica a palavra de Deus. E por isso, querido, você desfruta do melhor dessa terra, como o pastor Isaac declarou no início, amém? Que você possa, querido, buscar, não apenas ouvir a palavra, amém? Não se contente apenas em congregar, por exemplo. Não se contente em apenas vir na igreja uma vez por mês, porque talvez seja insuficiente para que a palavra de Deus possa fazer parte de quem você é. Jesus é o verbo que se fez carne, ele era a própria palavra viva, amém? E por causa disso ele operava de forma sobrenatural. A boa notícia é que a palavra continua viva. A boa notícia é que a palavra de Deus, ela não está morta. A boa notícia é que a palavra de Deus continua viva e eficaz. Ela continua sendo espírito e vida para aqueles que ouvem. E é isso que ela tem que provocar em você. Mudança, transformação, alegria, paz, fé, arrependimento, quebrantamento, entrega. Ela tem que provocar isso na sua vida. Por isso ela precisa cair no seu coração. Amém? Para que realmente você possa viver de uma forma alinhada com a vontade de Deus. Amém? Você é o que a Bíblia diz que você é, querido. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Amém? Que você possa se mover por essas verdades. Amém? Aleluia. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo de unidade, de influência e crescimento. Amém? Um tempo da gente se mover pela fé, ousadia e amor. Amém? Por isso eu quero compartilhar algo com você nessa noite que tem a ver sobre o tema do mês. O título dessa mensagem é Visão e Submissão. E eu quero começar a fazer uma pergunta para você. Você confia na visão de Deus para a sua vida? Não tem nenhum amém? Hein? Você confia na visão de Deus para a sua vida? Você confia naquilo que Ele tem falado ao seu coração? Você confia naquilo que está escrito na palavra dEle? Até quando, ou até quanto você está disposto a ir para obedecer a palavra de Deus? Será que você estaria disposto a mudar de emprego por causa de uma direção divina? Será que você estaria disposto a mudar de cidade por causa de uma visão divina? Será que você estaria disposto a abrir mão de algo pessoal para fazer a vontade de Deus? Você realmente confia na visão que Deus tem para a sua vida? Sabe, querido, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, está escrito o seguinte sobre Jesus, dizendo: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Sabe, a palavra de Deus nos encoraja a ter o mesmo sentimento, o mesmo parecer, ou seja, a mesma conduta, o mesmo comportamento que houve em Cristo Jesus.
que existindo na forma de Deus, amém? Jesus era Deus, ele era o verbo, ele estava com Deus desde o início, ele habitava as regiões celestiais, mas a Bíblia diz que ele resolveu abrir mão dessa posição, abriu mão da sua glória, abriu mão desse lugar de honra, para se fazer semelhante a mim e a você. Porque ele confiava plenamente na visão de Deus. Ele confiava plenamente naquilo que Deus já tinha anunciado. Ele confiava plenamente que Deus tinha poder para que quando chegasse o dia, ele fosse ressuscitado. Ele confiava plenamente que Deus seria com ele. Ele confiava plenamente que a palavra de Deus se cumpriria. E por isso ele tomou a decisão de abrir mão daquilo que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Sabe, querido, esse versículo ele fala de uma atitude de confiança plena e absoluta, a ponto de mudar completamente a existência em favor de um propósito, em favor de uma visão. Porque foi exatamente isso que Jesus fez por sua causa. Foi exatamente isso que Jesus fez por sua causa, por você. Quando eu estava ali, sentado ali, adorando a Deus, né, o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo, eu abri mão de tudo por você. Eu abri mão de tudo por você. Porque você estava condenado, você estava separado, você estava distante, mas eu resolvi abrir mão de tudo para te resgatar, para te alcançar. Será que a gente teria essa mesma intensidade de obediência? A Bíblia diz que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não permaneceu naquela posição. Pelo contrário, ele decidiu se esvaziar para poder te alcançar. Amém? Quando você confia realmente na visão, querido, confia na palavra de Deus, você se submete àquilo que Deus está falando. Porque você sabe que Ele é poderoso, você confia no seu caráter, você confia na sua bondade, você confia na sua fidelidade, você confia no seu poder, você confia que Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele mesmo anunciou. Por isso você toma a decisão, amém? De andar em submissão à visão que Ele estabeleceu para você, amém? E eu declaro você sendo encorajado pelo Espírito Santo a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a ter o mesmo sentimento que houve nele, amém? Não ter na sua vida por preciosa. Sabe qual é o grande problema hoje dos cristãos brasileiros? É ter a vida deles muito preciosa. Por isso eles têm muitos problemas. Porque a vida deles é muito importante. Não é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha vida, é o meu sonho, é o meu projeto, é a minha empresa, é tudo meu. E se Deus mandasse você abrir mão de tudo por Ele? O que você faria? Foi isso que Ele fez por você. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque foi exatamente isso que Ele fez. Ele abriu mão de tudo por você. Para te resgatar do império das trevas, para te alcançar com perdão incondicional, para te purificar de todo pecado através do sangue que foi derramado ali na cruz. Ele assumiu a forma humana, ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi perseguido, finalmente ele foi preso, crucificado, sepultado, mas também ressuscitou, amém? E ele fez isso tudo, querido, por mim e por você. Será que você está disposto a ser submisso de verdade? Porque isso é submissão. É se colocar debaixo da missão. É abrir mão, muitas vezes, da opinião. Para se submeter à visão, à missão. Abrir mão da própria vontade. Abrir mão da própria opinião. Abrir mão do próprio interesse. Para fazer a vontade de Deus. Sabe? Que você possa ser encorajado, amém? A viver o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você foi criado por isso. Você foi salvo por esse motivo. Amém? E é por isso que você vai ser arrebatado. Você foi criado, salvo e será arrebatado. Por causa do plano e do propósito de Deus. E sem esse plano e propósito, querido, a tua vida não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum viver um cristianismo sem essa revelação, porque as empresas vão ficar, os prédios vão ficar, o dinheiro vai ficar, até os familiares que não forem salvos vão ficar, e mesmo na eternidade nós seremos como os anjos, então não teremos os mesmos relacionamentos.
Ou seja, a nossa essência, amém, só tem sentido, a nossa existência, ela só tem sentido quando a gente tem revelação do plano eterno, do propósito eterno. E aí você fica livre dos apegos com as coisas desse mundo, com as coisas naturais. Sabe, que você possa ser guiado pelo Espírito de verdade. Porque nós não estamos aqui, querido, para entreter o seu domingo. Nós não estamos aqui para estimular você com palavras, né, de apenas encorajamento. Nós estamos aqui anunciando o reino de Deus, amém? Que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Mas para aqueles que estão dispostos a realmente fazer de Jesus o Senhor da vida deles. Para deixar Jesus realmente governar a sua vida. Então eu te faço uma pergunta. Quem governa a sua vida? Jesus, ele tem governado você? Ele governa o que você fala, por exemplo? Ou você fala só o que quer? Não, eu falo o que eu quero. A sua boca é desgovernada? Ou ela é governada pelo Espírito, pela palavra, por exemplo? As suas decisões. Não, eu decido. A vida é minha. Eu faço o que eu quero. É verdade. Você continua tendo livre-arbítrio. Mas Jesus, ele é o seu Senhor. Você pergunta para ele como você deve viver. Você pergunta para ele o que você deve fazer. Você pergunta para ele aonde você deve trabalhar. Você pergunta para ele aonde você deve congregar. Você pergunta para ele qual departamento você deve servir. Você pergunta para ele. Você está interessado na vontade dele ou apenas na própria vontade? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que abriu mão de tudo, querido, para nos salvar. Sabe, nós vamos alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, amém? Com a palavra da fé, ousadia e amor. Por isso você precisa se acostumar. Abrir mão de coisas. Porque Deus vai falar com você coisas. Deus vai dar direções para o seu chamado, para o seu ministério. E que vai exigir de você um nível de sacrifício pessoal. Porque muitas vezes os seus planos não são os mesmos de Deus. E a Bíblia diz que os planos e os pensamentos que Ele tem são maiores do que os nossos. Por isso que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, querido, a vida de fé vai te levar a ser submisso a Deus. O incrédulo, ele não consegue ser submisso. Porque ele duvida que vai dar certo. Né? Ele pensa assim, nossa, mas se eu fizer isso, será que vai acontecer? Será que se eu mudar de emprego, será que vai dar certo? Será que se eu for servir dessa forma, eu vou dar conta dos meus afazeres pessoais? Será que se eu estiver envolvido na igreja com mais intensidade, eu vou conseguir educar os meus filhos? O incrédulo, ele duvida que obedecer a Deus traz vantagem e benefício. Ele fica na dúvida se a visão, se a direção é poderosa realmente para suprir as suas necessidades pessoais. Por isso ele não se rende. Por isso ele se mantém insubmisso à vontade de Deus. Mas a verdade é, querido, que como está escrito lá em Filipenses 2,5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Sabe, que você seja encorajado pelo Espírito. Amém? Assim como o apóstolo Bud e Mama Jane, por exemplo, foram. Quando vieram para o Brasil, né, ainda nos anos 80, abriram mão da vida que eles tinham nos Estados Unidos. Uma vida tranquila, uma vida de conforto, mas eles tinham uma visão. E eles vieram para o Brasil com uma missão de trazer a palavra da fé para libertar o povo. E eles abriram mão de algo que era precioso para eles. E graças a Deus por isso, porque por isso, pela renúncia deles, você foi alcançado. Quantas pessoas a sua renúncia vai alcançar? Por causa da renúncia deles, você foi abençoado. Quantas pessoas serão alcançadas pela sua obediência? Por causa da fidelidade deles, hoje milhares de pessoas estão sendo edificadas, encorajadas, abençoadas, centenas são salvas, enfim, por causa da obediência, da renúncia, da submissão desse casal americano que veio para o Brasil como missionários, nós estamos sendo abençoados. Eu vou repetir a pergunta. Quantas pessoas vão ser abençoadas com a sua obediência, com a sua submissão? Sabe, que você possa ter os olhos espirituais abertos em nome de Jesus. E entender, querido, que para uma grande visão vai exigir sim a submissão completa. É impossível você cumprir uma grande visão sendo parcialmente submisso. Aliás, ser parcialmente submisso é ser insubmisso. Porque aquele que obedece atrasado, ele desobedece.
Então, que você possa se submeter realmente à visão de Deus para a sua vida e que a sua atitude de renúncia, de fé, de obediência possa alcançar milhares de pessoas em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira. Amém? Eu não estou pedindo para você vender a sua casa, não é nada disso não. Eu estou pedindo para você abrir o coração para viver o plano e o propósito que Deus tem na sua vida, ao ponto de você ter uma convicção tão forte que a sua vida vai se ajustar à visão. E não a visão se ajustar à sua vida. A gente quer muitas vezes viver o plano de Deus, mas a hora que tem que ajustar a nossa vida ao plano, a gente não quer. A gente quer que Deus se ajuste ao nosso plano. Isso não é submissão. Jesus, ele teve que ajustar a própria vida ao plano de Deus. Por isso você foi salvo. Por isso você foi curado. Por isso você foi abençoado. Por isso você foi resgatado. E por causa da obediência dele, amém? A visão de Deus, nós hoje somos salvos, curados e abençoados. Amém? Porque muitas vezes, querido, nem sempre Deus vai encontrar corações tão obedientes assim. Abre comigo lá a sua Bíblia, lá em Números. Quero ler esse trecho com você. É um texto conhecido sobre os 12 espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Números capítulo 13. Quero ler com você a partir do versículo 30. Porque Moisés resolveu enviar 12 espias, 12 líderes do povo de Israel, para espiar a terra de Canaã. Uma terra que Deus tinha prometido para entregar para Israel, como sendo uma herança. Amém? Uma promessa de Deus, que já há muitos anos Deus estava anunciando. Eles estavam presos no Egito. Eles estavam sofrendo no Egito. E Deus operou sinais, maravilhas. Eles foram libertos do Egito. Amém? De uma forma espetacular, aonde o juízo de Deus veio sobre a nação do Egito, as pragas vieram sobre aquela nação para trazer juízo sobre o pecado daquela nação e ao mesmo tempo libertar o povo de Deus daquela situação de miséria, de escassez. Moisés, ele aponta para aquilo que Jesus fez por mim e por você, porque também nós éramos escravos, nós também estávamos no império das trevas, sofrendo, perecendo, mas Jesus veio e nos libertou, amém? E o povo de Israel foi liberto de uma forma espetacular, com milagres, com sinais. O mar vermelho foi aberto, querido, havia uma coluna de fogo, amém? Guardando eles, havia sinais visíveis do poder e da presença de Deus, coisas espetaculares. E eles estavam avançando, estavam agora na divisa, na fronteira da terra prometida. E Moisés resolve enviar 12 homens para espiar a terra, para verificar como que a terra estava. E depois de 40 dias caminhando por a terra de Canaã, eles voltam e começam a trazer os relatórios daquilo que eles tinham visto naquela terra. E olha o que diz aí o versículo 30. Entre esses 12 espias estavam Caleb e Josué. E o versículo 30 fala de como Caleb reagiu, diante daquilo que estava acontecendo. O versículo 30 diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb libera uma palavra de coragem e ousadia, dizendo: ei, nós vamos avançar, nós vamos possuir aquela terra, vamos correr a carreira, vamos tomar posse daquilo que Deus já preparou. Porém, olha o que diz o texto. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, os 10 espias que tinham acompanhado Josué e Caleb, olha o que eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que se haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que eram descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Sabe, querido, 10 desses homens que foram enviados, eles trouxeram um relatório negativo. Aquela terra era a terra que Deus tinha prometido. Deus já tinha liberado a visão: olha, Canaã é de vocês, podem entrar. Mas aqueles homens, depois que eles voltaram de espiar a terra, eles trouxeram um relatório de incredulidade. Eles começaram a dizer que aquela terra não era uma terra que era boa. Pelo contrário, era uma terra que devora
as pessoas. Era uma terra que tinha gigantes. Era uma terra complicada, de cidades fortificadas, de inimigos poderosos. Eles começaram a falar de um relatório negativo, mesmo já tendo a palavra de Deus, que aquela terra era deles. Sabe, querido, você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você já é curado. A palavra de Deus diz que você já é abençoado. A palavra de Deus diz que você é salvo. A palavra de Deus diz que você é perdoado. A palavra de Deus, querido, já foi liberada. Mas mesmo assim tem gente dizendo o contrário. Mas mesmo assim tem gente dizendo que não é bem assim. Mesmo assim tem gente dizendo que não é, eu não acredito. Mesmo assim como aqueles espias. Duvidando daquilo que Deus disse. Porque ser incrédulo, querido, é duvidar daquilo que Deus fala. Isso é o incrédulo. Ele duvida. Ele não confia na palavra de Deus. Mas ele duvida se Deus pode fazer. Ele põe em dúvida o caráter de Deus. Porque Deus não pode mentir. Deus não é homem para mentir. E se Deus falou, vai acontecer. Então não duvide, amém? Porque aquele que crê, ele sabe que Deus não muda. Aquele que crê, ele sabe que Deus é bom. Aquele que crê, ele sabe que Deus é poderoso. Aquele que crê, ele confia naquilo que Deus está anunciando, porque ele sabe que ele é poderoso para cumprir o que ele diz. Mas aqueles homens, mesmo tendo a palavra, eles viram o mar vermelho se aberto. Eles presenciaram as pragas caindo sobre o Egito. Mas mesmo assim, tiveram um relatório negativo diante da promessa. Eles desprezavam, querido, tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Como se eles se esqueceram dos grandes feitos que o Senhor já tinha manifesto no meio deles. O que é mais difícil? Destruir a nação mais poderosa da terra, como o Egito, ou vencer uma tribo de cananeus? Eles tinham acabado de ser libertos de uma forma espetacular, não apenas extraordinária, espetacular, do exército mais poderoso que existia na terra naquela época. Mas mesmo assim, o mesmo povo estava achando difícil e complicado tomar posse de uma terra. Sabe, querido, que você seja encorajado pelo Espírito Santo, amém? A colocar os seus olhos na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Aqueles homens, eles colocaram mais os seus olhos, deram mais importância para os desafios que estavam à frente do que para a palavra de Deus que já tinha sido liberada sobre eles. Eles deram mais importância, querido, às circunstâncias. Eles deram mais importância aos obstáculos, aos desafios, ao invés de ficarem com aquilo que Deus tinha falado. Sabe, querido, o evangelho, querido, são as boas novas, amém? Mas isso não quer dizer que você não terá desafios. Não existe o evangelho poderoso que exclui a adversidade. Sabe por quê? Porque é quando você enfrenta a adversidade que você desenvolve a sua fé. É quando você tem que se deparar com um desafio, com um gigante, com uma muralha de Jericó, com o Mar Vermelho, com o Rio Jordão, enfim, qual a analogia que você quiser usar. É quando você se depara com a dificuldade e o problema que a sua fé é revelada. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Aqueles homens, eles estavam incrédulos no coração. Por isso a boca deles falava medo, incredulidade e insubmissão. Ao invés de submeterem ao que Deus tinha dito, agarrarem aquela palavra e correrem com aquela palavra, eles voltaram com um discurso negativo. Olha, Deus errou. Porque lá é difícil. Deus mentiu. Deus nos enganou. E se você continuar lendo, você vai perceber que a multidão começou a ser inflamada, contaminada pelas palavras que aqueles homens diziam. Eles começaram a minar a fé das pessoas. Sabe, querido, cuidado para que o incrédulo não contamine a sua fé. Cuidado para aquele que ainda não crê, influencie a sua vida ao ponto de você também abandonar a fé. Porque foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. 10 espias falando incredulidade, semeando medo, semeando divisão, semeando problemas, rebeldia. E isso foi influenciando aquelas pessoas que estavam ali. Sabe, querido, a fé, ela vem pelo ouvir. O medo também. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o medo também. Cuidado para que os seus ouvidos não estejam sintonizados com o idioma errado.
né? Que você possa sintonizar o idioma do céu, porque você já nasceu de novo, porque você não é dessa terra. Que você possa sintonizar realmente com as palavras que vêm do trono de Deus e não com aquelas que o mundo está anunciando. Que você possa conectar o seu coração com aquilo que está escrito a seu respeito e não com aquilo que os seus olhos estão vendo. Cuidado para que você não possa ficar preso e enrolado nas coisas desse mundo ao ponto de duvidar daquilo que Deus disse. Aleluia! Sabe, querido, o resultado da insubmissão é dúvida, medo, murmuração e divisão. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Eles não se submeteram à visão. Por isso, o que aconteceu com eles? A dúvida entrou no coração. O medo começou a tomar conta deles. E a murmuração se multiplicou no meio daquelas pessoas, ao ponto de trazer uma divisão no meio do povo de Israel. Sabe, querido, a incredulidade, ela está associada à insubmissão. E a insubmissão, ela está associada à dúvida. E a dúvida gera medo, e o medo vai gerar murmuração. Sabe, a sua boca, querida, ela deve falar a palavra de Deus. Ela deve falar aquilo que está escrito. Ela deve anunciar as grandezas do seu Pai. Ela deve falar das maravilhas que Ele já fez. A sua boca deve ser um instrumento de louvor, de glória, de exaltação, de celebração, de alegria, porque você já foi salvo. A sua boca, querido, não pode ser um instrumento de murmuração para destruir o ambiente que você vive, a casa, sua família, o lugar do seu trabalho. Sabe, um ambiente onde tem muita murmuração, amém? Existe muita opressão, porque quanto mais as pessoas vão falando negativo, mais aquilo vai caindo como sementes naquele ambiente e vai contaminando aquele ambiente. A sua casa, que ele não pode ser um lugar de murmuração, o seu trabalho não pode ser um lugar de murmuração, muito menos a sua igreja. Por quê? Porque, querido, você precisa alinhar o seu coração, para que a sua boca fale aquilo que está escrito. Aleluia! Mas graças a Deus tinha Josué e Caleb. Aleluia. Graças a Deus, no meio daquela multidão, 2 homens estavam crendo. E olha o relatório que eles deram. Números, capítulo 14, no versículo 6. Nós temos o relatório de Josué e Caleb. Totalmente diferente do relatório dos 10 espias. Eles viram a mesma terra. Eles enxergaram as mesmas adversidades. Eles caminharam pelo mesmo ambiente. Eles tocaram nas mesmas coisas. Mas o relatório deles foi diferente. Sabe, querido, muitas vezes num ambiente coletivo, mesmo as pessoas vendo as mesmas coisas, tocando nas mesmas coisas, às vezes o relatório delas vai ser diferente. Porque a fé, ela não depende do que você toca e nem do que você vê. Amém? A fé, ela não ignora o fato, mas ela fala da realidade através da revelação da palavra de Deus. Olha o que diz aí em Números capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Não uma terra que devora os moradores. Eles continuaram dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe, querido, quando alguém de fé se levanta numa situação, ele tem uma palavra de ousadia e de coragem. Ele é aquele que quebra aquele ambiente de incredulidade, apontando saídas, apontando soluções, encorajando, trazendo revelação da verdade, despertando o coração das pessoas para obedecerem a palavra de Deus. Quem você é, querido, nessa multidão? Você é como Josué e Caleb? Ou você é como os 10 espias? Você é aquele que se levanta na ousadia e anuncia a palavra de Deus com convicção? Ou você é aquele que dá um relatório das adversidades, dos problemas
e começa a semear muitas vezes dúvida no coração das pessoas. Quando um problema se levanta na sua empresa, como é que é a sua fala? Quando um problema se levanta na sua casa, como é a sua fala? Quando um problema se levanta na sua família, como é a sua fala? Você é como Josué e Caleb, que declaram a promessa, que se agarram à palavra de Deus e que falam de forma ousada aquilo que está escrito? Ou você é aquele que dá o relatório negativo? Sabe, eu declaro em nome de Jesus, você agarrando a palavra de Deus, crendo naquilo que Deus falou e se levantando como Josué e Caleb na sua geração, no nome de Jesus. Se levantando como Josué e Caleb na sua casa, se levantando como Josué e Caleb lá no seu trabalho, se levantando como Josué e trabalho, querido, na igreja, nessa cidade, porque quando nós cremos, nós falamos. E é isso que Josué e Caleb estavam fazendo, eles estavam crendo naquilo que Deus falou. Eles não negaram a existência dos problemas, mas eles enxergaram o problema através da palavra de Deus. Sabe, a fé não nega o fato, mas ela enxerga a realidade através da palavra de Deus. Ela enxerga a realidade com os óculos da palavra, com os óculos do cristianismo, com os óculos daquele que tem a revelação da sua posição em Cristo Jesus. Por isso, mesmo diante da calamidade, se levanta com autoridade. Por isso mesmo, diante de um problema, se levanta com ousadia. Por isso mesmo, diante da dor, da doença, ele ergue a sua voz e declara aquilo que está escrito. Sabe, eu oro, querido, por mais Josués e Calebs. Mais Josués e Calebs no nosso meio, no nome de Jesus. Que não vão se influenciar pelas notícias do povo, mas que vão ter a revelação da palavra de Deus e que vão apontar o caminho e a direção no nome de Jesus. Que você seja como eles. Que você seja essa voz que se levanta no meio da multidão para anunciar aquilo que está escrito, para declarar a palavra de Deus e influenciar as pessoas que estão perto de você. Sabe, querido, você precisa influenciar, amém? Mas da forma correta. Amém? Você precisa influenciar do jeito certo. Você precisa influenciar conforme a palavra de Deus. Amém? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Nós estamos nesse período de consagração, né? Com certeza você já leu esse versículo. Mas olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejai inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe, querido, quando nós falamos as mesmas coisas, nós fortalecemos a unidade e nós ativamos poder, nós ativamos os milagres na nossa vida. Quando a unidade, querida, ela está prevalecendo no ambiente, amém? A vontade de Deus é estabelecida. Aquele que é submisso à visão, ele promove unidade. Porque ele vai falar aquilo que Deus está falando. Ele vai crer naquilo que Deus anunciou, amém? E ele vai promover esse ambiente de unidade. Como igreja local, nós devemos andar unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, falando as mesmas coisas, crendo de forma única naquilo que Deus está anunciando a nosso respeito. Porque, querido, aonde há divisão, a incredulidade está sendo semeada. Porque a divisão, ela divide aquilo que Deus estabeleceu. Ela traz dúvidas sobre aquilo que Deus está falando. E ela acaba, infelizmente, muitas vezes, atingindo as pessoas com aquela incredulidade. Por isso que eu e você precisamos falar as mesmas coisas, amém? Falar aquilo que está escrito, falar conforme aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, para que nós possamos andar realmente em fé, ousadia e amor. Pode botar aquela imagem, por favor. Por quê? Porque como igreja local nós temos uma visão. Amém? O Verbo da Vida Juiz de Fora tem uma visão. Algo que foi estabelecido para que a gente possa caminhar na mesma direção, falando as mesmas coisas, cumprindo o plano e o propósito de Deus. Porque quando nós somos submissos à visão, querido, nós vamos correr a carreira com velocidade. A nossa visão como igreja local, querido, é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Com a palavra da fé, ousadia e amor. Que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que você possa agarrar essa direção, não como apenas uma direção de homens,
mas como uma direção de Deus para a sua igreja local. Para que você possa correr com essa palavra, amém? Praticando essa palavra, e se necessário for, abrindo mão de alguma coisa pessoal para cumprir o plano e o propósito que Ele tem na sua vida. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Disponíveis para cumprir a visão, disponíveis para anunciar a palavra de Deus, disponíveis para abrir outras igrejas na cidade, disponíveis para ir para outra cidade anunciar a palavra da fé, disponível para liderar um grupo de conexão, disponível para receber um grupo de conexão, disponível para se matricular no Rema, disponível para ser treinado, disponível para ser enviado. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que você, querido, possa se render à visão. Você tem liberdade, amém? Para congregar aqui ou até em outro lugar, se quiser. Mas se você está aqui, se você entende que Deus te colocou aqui, querido, se renda à visão. Se renda à visão, porque que você não seja aquele que vai ser contado como aquele que duvida. Que você não seja aquele que vai ser relatado ou contado por Deus como aquele que foi incrédulo. Sabe, que você possa realmente se render à visão. Amém? E correr com ela no nome de Jesus. Amém? Porque Deus vai usar você, Deus quer usar você. Deus quer abençoar pessoas através da sua vida. Deus quer prosperar o trabalho das suas mãos. Deus quer te habilitar e te capacitar para realmente ter uma vida gloriosa na presença dEle. Mas para isso você precisa se render a Ele. Se render à vontade dEle, se render à palavra dEle. Para que Ele realmente possa manifestar na sua vida tudo aquilo que Ele tem para você. Então eu como pastor, amém? Como pastor da igreja, quero fazer um pedido a todo mundo aqui. Se você, querido, tem a convicção que Deus te trouxe para cá, que você se renda à visão. Que você abra o seu coração para estar aqui. Porque para que você seja abençoado, para que você seja fortalecido, para que você seja suprido pelo Senhor. E dessa forma, você possa correr a carreira com velocidade. Amém? Crendo na palavra de Deus, se alegrando na presença de Deus e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para você. Sabe, nós vamos alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, querido. É com a palavra da fé. Essa é a identidade do verbo da vida. O corpo de Cristo, querido, é uma bênção. Tem várias partes. Juiz de Fora tem várias igrejas abençoadas. Amém? Cada uma com a sua identidade ministerial. Cada uma com um propósito específico. E graças a Deus por cada uma delas. Amém? São uma grande bênção e nós vamos declarar que muitas igrejas ainda serão abertas. Mas como verbo da vida, nós temos uma visão clara. Nós temos uma identidade própria. Nós temos uma visão estabelecida. Então nós vamos fazer conforme essa visão. Nós não vamos fazer conforme os outros estão fazendo. Nós vamos fazer como Deus está estabelecendo que vamos fazer. Amém? Então que você possa se render. Amém? Que você possa ser submisso à visão, à palavra da fé. E o que é a palavra da fé? A palavra da fé, querido, é praticar o evangelho. É você pegar o evangelho ao ponto dele estar no seu coração e na sua boca. A ponto dele afetar a sua vida prática, a sua vida no cotidiano. Não é um evangelho filosófico, não é um evangelho psicológico, não é um evangelho, utópico, não. É algo que você consegue praticar na sua vida pessoal. É quando você crê e fala, é quando você se move pela fé, é quando realmente a palavra está viva no seu coração e tudo aquilo que está escrito, você não abre mão. Você crê e anuncia essa verdade. Sabe, que você seja como Josué e Caleb. Que você se levante lá no seu trabalho, como alguém que tem a palavra da fé. Alguém que vai impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Alguém que vai expelir demônios do poder do nome de Jesus. Alguém que vai ter compaixão e misericórdia e vai evangelizar o perdido. Alguém que realmente não está vivendo só para si mesmo, mas que entende que tem que viver para Cristo, porque ele foi salvo, porque você foi salvo, curado e transformado por ele. Amém? Que você possa se levantar, querido, na ousadia do Espírito. O louvor pode subir, sabe? Porque eu creio que nós vamos viver tempos extraordinários. Eu sou muito grato a Deus por tudo que nós já temos vivido até agora. Mas nós vamos viver tempos ainda maiores, mais extraordinários, mais milagres, mais sinais, mais provisão, mais pessoas sendo alcançadas, mais ministros sendo levantados, mais pastores sendo treinados, mais igrejas sendo abertas, mais grupos de conexão. Enfim, algo extraordinário, querido. Mas para isso acontecer, tem que haver em nós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Corações disponíveis de verdade. Querido, se eu que sou homem, às vezes percebo o coração errado, imagina Deus. Eu que sou homem limitado, percebo na fala das pessoas e no comportamento delas um coração errado. Imagina Deus, que conhece todos os nossos corações, que sabe exatamente o que pensamos, que sabe exatamente o que sentimos, que sabe exatamente aquilo que se passa dentro de nós. Então, que você seja encorajado pelo Espírito Santo a se render ao Senhor. A palavra funciona, querido. Ei, a palavra é a verdade que nos liberta. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Amém? Olha o que disse 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aquele povo, querido, através da sua fala, fez uma geração inteira perecer no deserto. O que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Aquilo que era para aquele povo experimentar em 40 dias, foi atrasado em 40 anos. Porque eles falaram contra aquilo que Deus disse. Vou te dar um conselho, querido. Para de lutar com Deus. Para de lutar com Deus, você vai perder. Você vai perder, querido. Se renda. Se renda à palavra. Se renda ao Espírito Santo. Abre seu coração. De verdade para Ele. Pague o preço que for. Renuncie o que tiver que renunciar. Para cumprir o plano e propósito. Não tem nada mais precioso, querido, do que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não tem nada mais valioso do que fazer a vontade de Deus. Não tem nada nesse mundo que pode te dar mais alegria, querido. Mais satisfação do que você ter a convicção de que você está vivendo o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Querido, hoje eu ganho menos, mas eu sou mais feliz. É verdade, como pastor, eu ganho menos dinheiro do que quando eu trabalhava. Mas eu sou muito mais feliz. Muito mais feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência do plano e do propósito. Eu estou agradando o coração do meu Pai. Eu estou cumprindo algo que Ele estabeleceu. Eu não estou preso às motivações naturais. Pelo contrário, eu estou vivendo a vida que Ele planejou para mim. Você pode dizer isso também, será? Será que você pode dizer a mesma coisa? Pastor, é verdade. Eu estou vivendo o plano e o propósito. Eu renunciei a coisas importantes para mim. E eu estou vivendo o plano e o propósito pelo qual eu fui criado. Sabe, querido, não tem maior alegria. Não tem satisfação maior do que você experimentar desse ambiente onde você está agradando o coração do seu Pai. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, querido, que você possa abrir o seu coração, amém? Que você possa crer de verdade naquilo que Deus já falou a seu respeito. Sabe, eu contemplo, querido, muitos pastores sendo levantados, muitos líderes, ministros. Nós queremos abrir 5 igrejas em Juiz de Fora, Verbo da Vida. Eu quero treinar muitas pessoas. Eu quero que essas pessoas, elas vão mais longe do que eu. Eu quero ouvir falar da fama e do impacto que essas pessoas vão ter nessa cidade, na vida de homens e mulheres. Porque eu estou aqui para servir ao corpo de Cristo. Eu não estou aqui para ser servido pelo corpo. Eu estou aqui para servir, para edificar pessoas, para cumprir o plano e a vontade de Deus, para que você seja uma grande bênção. Para que você seja bem-sucedido. Amém? Por isso, querido, abra o teu coração. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja que têm chamado, mas às vezes não são submissas. E por isso estão paralisadas. Paralisadas, literalmente. Elas poderiam já estar muito mais à frente no seu chamado. Mas estão presas em coisas naturais. Estão presas em coisas mesquinhas. Estão ainda estagnadas porque não assumem uma posição. Graças a Deus que Jesus não foi semelhante a nós nesse aspecto. Pelo contrário, Ele se sacrificou. Ele se humilhou. Ele abriu mão de tudo por nossa causa.
Sabe, eu te encorajo nessa noite a sondar o teu coração. Que você possa realmente sondar o teu coração. Sabe, o Espírito de Deus fala com você nessa noite. Até quando você vai resistir à minha palavra? Até quando você vai resistir àquilo que eu já anunciei a seu respeito? Até quando você vai ficar parado, estagnado, sendo negligente com o seu chamado e com o propósito que eu coloquei na sua vida? Até quando, filho meu? Até quando você vai recalcitar contra os meus aguilhões? Até quando você vai permanecer indiferente àquilo que você está ouvindo? Até quando você vai permanecer nessa posição? Eu declaro no nome de Jesus, você se movendo pela fé no nome de Jesus, crendo naquilo que Deus falou a seu respeito, querido, se movendo, andando em amor, livre de todo embaraço, de todo tropeço, livre de todo embaraço em nome de Jesus, mas se rendendo completamente ao amor que Ele tem, a graça que há em Cristo Jesus, para viver o plano e o propósito, para viver o plano e o propósito de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh. Se renda ao Senhor nessa noite, amém? Aproveite esse tempo. Oh, aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Se renda a Ele, querido. Levanta suas mãos, adore a Ele. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar amor ao mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar amor ao mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
Abre os meus olhos, abre os meus olhos pra te ver. Mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Ah, Pai, eu te dou graças. Te dou graças, ó Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te dou graças, ó Pai, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Ah, Pai, eu te dou graças pela tua igreja, avançando, ó Pai, avançando alinhada com a tua palavra, se levantando na ousadia, Pai do Espírito, no nome de Jesus. Sabe, querido, eu declaro você se levantando na ousadia do Espírito, se movendo nos dons espirituais, anunciando a palavra de Deus lá no seu trabalho, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, através da unção que flui da sua vida no nome de Jesus. Ah, dons espirituais fluindo através da sua vida, desfazendo as obras do diabo. Desfazendo as obras do diabo, a opressão sendo aniquilada pela unção do Espírito de Deus que você carrega no nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Cadê os Josués e os Calebs? Cadê os homens e as mulheres que vão se levantar na ousadia, anunciando a palavra de Deus, transformando maldição em bênção, dando vista aos cegos, levantando os paralíticos? Cadê Josué e Caleb que vão vencer os gigantes, que vão possuir a terra? Oh, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, a tua unção, levantando homens e mulheres, nessa cidade, ó Pai, no nome de Jesus, homens e mulheres, se movendo pela fé, livres de toda a incredulidade em nome de Jesus, livres de todo medo em nome de Jesus, livres de toda murmuração, querido. Eu declaro a sua boca, querido, sendo um instrumento de vida e não mais de morte, um instrumento de vida e não mais de morte. Você governando bem a sua própria língua, você governando bem a sua própria língua e anunciando as verdades da palavra de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, no teu trabalho. Oh, Pai,
Ei, a unção, te habilitando, te capacitando, te habilitando, te capacitando, te habilitando, te capacitando, te habilitando e capacitando. Oh, Rakayesh, Kededere Balarababas. Oh, Rakayesh, Kededere. Oh, Rakayondarababa. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos no plural, queridos. Nós cremos, por isso nós falamos. Sabe, que eu quero aproveitar esse tempo que eu não tenho mais, porque já esgotou ali, para que a gente possa orar. Eu declaro olhos espirituais abertos. Você tendo seus olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. A revelação da palavra. A revelação do plano. A revelação do propósito. A revelação do reino. Ei, caindo no seu coração. Caindo no seu coração. Caindo no seu coração. Caindo no seu coração. No nome de Jesus. Eu declaro você, querido, vendo a manifestação da visão, vendo a manifestação do novo endereço, a manifestação das igrejas, dos grupos de conexão, da expansão da palavra da fé, em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira, enxergando com os olhos da fé, milhares de pessoas sendo alcançadas, curadas, saradas em nome de Jesus. Olhos espirituais. Pai, os olhos da fé. Por isso, Pai, eu declaro. Pai, eu declaro sobre o verbo da vida, Juiz de Fora. Pai, um tempo de unidade, influência e crescimento. Vidas sendo alcançadas, curadas, transformadas pela revelação da Tua palavra no nome de Jesus. Que haja em nós, Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em cada um de nós esse mesmo coração disponível, essa disposição, Pai, para se render, para se entregar à Tua missão. Pai, por isso obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Dá um ha-ha-ha aí, querido. Dá um ha-ha-ha. A alegria do Senhor é a nossa força. Você é forte nele, corajoso, poderoso, intrépido, valioso, precioso, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Pai, pelo projeto Pequeninos. Pai, esse projeto, Pai, alcançando crianças aqui na nossa cidade. Pai, obrigado. Crianças sendo alcançadas. Pai, um histórico familiar sendo modificado em nome de Jesus. Vidas, Pai, completamente restauradas. Eu te dou graças. Pai, eu te dou graças pelo rema prisional. Pai, nós vamos alcançar os homens e as mulheres, Pai, que estão ali, Pai, encarcerados. Mas a Tua palavra vai libertá-los. A Tua palavra vai libertá-los. A Tua palavra vai libertá-los. Querido, declare a visão. Declare a visão que Deus estabeleceu. Declare, porque esse é o espírito da fé. Aleluia.
Aleluia. Cara, eu declaro você se levantando como professor do rema prisional. Pastor, eu tenho esse desejo no meu coração, então se envolva. Vai fazer o rema, amém? Vem participar dos treinamentos que nós temos aqui na igreja. Porque nós vamos alcançar pessoas que estão encarceradas. E elas serão totalmente libertas e transformadas no nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, querido. Deus quer usar você para alcançar pessoas em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira. Com aquilo que você carrega. Com aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida, amém? Se você está aqui, talvez está muito distante dessa realidade. Talvez é porque você ainda não entregou a tua vida para Jesus. Sabe, Jesus, Ele decidiu abrir mão de tudo por você. Você estava condenado nos próprios delitos e pecados. Mas a graça de Deus resolveu enviar o próprio Filho para morrer a sua morte, para pagar a sua dívida, para te substituir ali na cruz, querido, para que você seja perdoado, salvo e transformado. Você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se você não fez isso, querido, você não tem acesso à vida de Deus. Você está fora da nova aliança. Você permanece sem aliança. E você precisa se aliançar com o teu Criador, aquele que te fez a tua imagem e semelhança. Isso é possível através da fé em Jesus Cristo. Somente pela fé, querida, que o homem pode se salvar. Amém? Somente pela fé em Jesus é possível a gente alcançar a salvação. Você está aqui nessa noite e deseja entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faz um sinal aí com a sua mão. Nós vamos orar por você, amém? E essa salvação, perdão dos pecados vai te alcançar. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo pecado. Não importa o passado, não importa o que aconteceu, queridos. O amor de Deus, ele é suficientemente poderoso para perdoar você e te resgatar completamente em nome de Jesus. Você está aqui nessa noite e deseja entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador. Faz um sinal aí com a sua mão. Amém. Glória a Deus. Você poderia vir à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém, querido? Talvez você está aqui, já fez essa oração, mas está longe do Senhor e deseja se reconciliar com Ele. Sente no coração que precisa confessar Jesus como Senhor e seu Salvador. Eu quero também te dar essa oportunidade. Amém? Para que você possa fazer isso nessa noite, junto conosco, no nome de Jesus. Vem à frente, nós vamos estar orando por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela Natália. Amém? Declarar um tempo novo, um tempo de vida, paz, alcançando você. Por causa do poder do nome de Jesus. Natália, você vai fazer uma oração. Vou fazer a verdade. Amém? Vou fazer isso. Vai dizer assim: eu creio em Jesus Cristo. É o Cristo de Deus. Eu creio em Jesus. Morreu na cruz pelos meus pecados. Eu também creio que ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo à direita do trono de Deus. Por isso eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa o sangue de Jesus e o Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso orar por você? Oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida da Natália, Pai, obrigado, obrigado, Pai, por essa unção, despedaçando todo o jugo, ó Pai, sobre a vida dela, é despedaçado agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, um tempo novo, de saúde, paz, alegria, a vida de Deus, Pai, a vida de Deus, enchendo ela, Pai, no nome de Jesus, cheia, Pai, da Tua graça, desfrutando, ó Pai, do Teu amor. Pai, por isso obrigado, ó Pai, por ela avançando no Senhor.
guardada, protegida, abençoada, curada. Ei, Pai, cheia do Teu Espírito, cheia do Teu Espírito, e desfrutando, ó Pai, da alegria e da paz, que é na Tua presença, a alegria e a paz. Pai, enchendo o coração dela, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, querido, no pacote da salvação também está o pacote da cura divina, amém? Porque o mesmo Jesus que morreu para te salvar é o mesmo que morreu para te curar. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e que nós já somos sarados e curados pelas pisaduras de Jesus. Então, se você está aqui, está com alguns sintomas de enfermidade, recebeu algum diagnóstico e deseja receber oração por cura, eu queria te convidar a vir à frente. Nós vamos orar por você, amém? Declarando cura divina, saúde divina, alcançando o seu corpo, livre de toda dor e enfermidade, mas andando em saúde plena no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, amém? Nós somos sarados, querido, e curados, porque no céu não tem doença, amém? Aleluia, obrigado, vamos orar. Declare cura divina alcançando a vida da Cleusa, do Samuel, eles andando em saúde divina no nome de Jesus. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar ao mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és em mim, quem eu sou em ti, pra manifestar o amor ao mundo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Querido, eu declaro você se movendo pela fé lá no seu trabalho. Pessoas que estão enfermas serão curadas pelas suas mãos, em nome de Jesus. Porque o mesmo Espírito, querido, que habita em mim, habita em você, amém? É o Espírito de Deus que opera através de cada um de nós. Eu declaro você se movendo e crendo, amém? Aleluia. Quero chamar a Cristiane Reis aqui. Nós vamos orar pela vida dela também, antes de eu passar aqui o pastor Isaac. A Cristiane, ela vai estar assumindo a Secretaria de Missões da nossa igreja, amém? A Secretaria de Missões, querido, hoje ela tem dado suporte para o Polos e para a Gisele, né? Faz esse acompanhamento, a gente envia todo mês para eles uma oferta, né? A igreja, na verdade, investe 2% da receita no projeto missionário República Dominicana, amém? Então, a Secretaria de Missões, ela faz esse acompanhamento, entra em contato também com o Polos e com a Gisele, verifica se eles estão precisando de alguma coisa. Então eu queria orar pela vida dela, que vai estar à frente desse departamento, amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu declaro, Senhor, favor e a graça sobre a vida dela, sabedoria, discernimento espiritual. Pai, se movendo, ó Pai, conforme a Tua palavra, andando, ó Pai, alinhada com o Teu coração. Pai, obrigado.
Obrigado pela Secretaria de Missões, avançando no verbo da vida, Juiz de Fora. Obrigado por missionários, ó Pai, sendo levantados, missionários sendo enviados, treinados, ó Pai, na escola de missões. Ah, Pai, obrigado. Obrigado por esse suporte aqui na igreja local, encorajando pessoas a viver o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Por isso, obrigado, ó Pai, por sabedoria divina sobre a vida dela, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Pastor? Aleluia, glória a Deus. Que tempo poderoso, amém? Tenho certeza, querido, que sua vida foi edificada ricamente. Amém, glória a Deus. Queria conhecer se a gente tem alguém que aniversariou aí essa semana, aniversário de novo nascimento, casamento. Alguém? Não? Todo mundo? Eita glória, hein? Eita, aleluia. Tem mais? Opa, 2 casais aí. Dudu, Davi, amém. Vamos orar por ele. Você pode ficar de pé mais uma vez?